Oi pessoal, Luciano aqui de novo na área para mais um vídeo. Antes da gente começar, eu quero pedir que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo e deixem um like, tá? Pra gente continuar crescendo. E bora lá. Ó, há um tempo eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando o que vocês queriam ver em relação a futuros vídeos aqui no canal. E a enquete que ganhou, surpreendentemente, eu fiquei até surpreso, que vocês me pediram para falar das eleições americanas, da minha opinião sobre as eleições americanas. Então, lembrando, aqui é só a minha opinião e esse vídeo é para a gente debater sobre as eleições. Então, bora lá. As eleições americanas sempre teve muito reboliço, teve muito pano para manga, vamos dizer assim, numa linguagem mais coloquial. E também ela sempre foi muito conhecida por direcionar os rumos do mundo. E essas eleições de 2024 não foram surpresa, porque nós tínhamos um impasse entre Joe Biden, né? Nós tivemos um impasse sobre no início das eleições com Joe Biden e Donald Trump. E o governo de Joe Biden estava muito fraco, né? Muitos americanos estavam muito descontentes com os rumos das eleições e muitos observadores internacionais estavam querendo que ele renunciasse, né, para que os democratas pusessem outro candidato, não é mesmo, Júlia? Para competir contra o Donald Trump, mas tanto isso que ele não queria largar o osso. Ele não queria largar o osso, e vocês podem ver na imagem atrás de mim que ele teve que acatar, né, a ordem do partido, vamos dizer assim. E nisso ele colocou colocou o apoio na sua vice, Kamala Harris. E o que chamou atenção nessas eleições é que a Kamala, ela foi muito bem, vamos dizer assim, mas vocês devem pensar, ô Luciano, mas se ela foi muito bem, por que o Donald Trump ganhou? Assim, eu vou colocar a imagem de um mapa dos Estados Unidos durante a proclamação da República Americana e a redação da Constituição americana também, por causa que na segunda emenda, né, ficou estabelecido que o território americano, por ser muito extenso, ele usa o sistema eleitoral usa um colégio eleitoral para eleger os seus governantes. Mas aí vocês devem perguntar outra coisa. Por que eles usam o colégio eleitoral? Eles não têm uma democracia, não é o povo que elege o presidente. Sim, pessoal, é o povo que elege o presidente. Mas como no Brasil as eleições dos Estados Unidos são bicamerais, é claro que tem outros partidos, mas os mais fortes são os democratas e os republicanos. E o território dos Estados Unidos é muito grande,
E na época eles não tinham como conectar todas as regiões dos Estados Unidos. Eles acharam por bem colocar na segunda emenda um contrassenso, onde um representante do povo ia ser escolhido, né? O povo votava nesse representante que recebeu o nome de delegados, de delegado ou delegados. O povo votava nesse delegado e esse delegado ia votar no seu presidente. Então, o sistema eleitoral lá permite que você vote nos delegados e os delegados vão votar no presidente. Então, o presidente, para ser eleito, ele precisa conquistar um número mínimo de 250 delegados para ser eleito. E assim foi feito. O presidente eleito, Donald Trump, conseguiu mais delegados do que a Kamala Harris, apesar de eles serem eles terem o maior número de votos, mas isso não determina. Muitos estão preocupados com a eleição do presidente Donald Trump, porque ele é um presidente que tem fama de ser tem fama de ser um presidente que gosta de ser muito isolado. Então ele vai isolar a economia, ele vai retomar políticas energéticas que agridem o meio ambiente. Então, muitos analistas políticos estão com essa preocupação, enquanto que a Câmara, que perdeu as eleições, ela tem essa política aberta de diálogo, diferente do Donald Trump. E por que essa preocupação toda com essa eleição de um único país? É por causa, gente, que os Estados Unidos, no contexto geopolítico e histórico, ele tem grande protagonismo, apesar de que ele é uma nação jovem, se comparar com as nações da Europa, né, da Ásia, em termos de existência política, em termos de influência. Mas isso tem muito a ver com a atuação na Primeira e na Segunda Guerra, porque ele soube empregar muito bem as suas finanças, ele soube enriquecer, ele soube conquistar uma posição de protagonismo, coisa que o Brasil tem muita dificuldade, por exemplo. E isso aí chega num ponto muito peculiar, por causa que as políticas de isolamento do Donald Trump batem de forma direta com as políticas do governo brasileiro de diálogo. O Brasil, ele é conhecido por ser um país neutral, um país totalmente pacífico. Então ele é muito aberto ao diálogo, enquanto que o Donald Trump, ele é conhecido por ser um presidente poucas ideias, vamos colocar assim. Ele é muito poucas ideias. Então, muitas das políticas pacíficas que o Brasil propõe, isso vai acarretar num intenso embate político. Então aí que está a preocupação, porque tem a questão da Ucrânia, tem a questão da guerra da Rússia também, tem a questão do Oriente Médio. Então, tudo que a gente está debatendo aqui é uma série de questões
que estão incertas para o futuro. Mas, segundo a minha própria opinião, a gente tem que ficar sempre vigilante. Porque o Donald Trump é um cara extremamente preconceituoso. Ele é um cara anti-imigração. E é uma coisa bem irônica, considerando o fato de que ele só conseguiu essa margem boa de delegados porque os próprios imigrantes votaram nele. Então vocês imaginam. Então essa questão é bastante preocupante. Eu peço vocês calma, eu peço vocês que respeitem a minha opinião também. Eu peço vocês que comentem, porque esse vídeo não é a minha opinião isolada, é um debate. Isso aí, esse vídeo é para ser um debate sobre a situação norte-americana. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam, gostaram, não gostaram? Deixe as suas opiniões de forma educada nos comentários. Nada de atacar ninguém, tá? E reiterando, compartilha, se inscreva, dê um like no vídeo, porque é só assim pra gente continuar crescendo e expandindo esse debate pro resto do YouTube. Um grande beijo e até mais, gente. Tchau!